Solenidade da Santíssima Trindade, 15 de junho de 2025. O Senhor vos dê a paz. Estimados irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, especialmente os franciscanos seculares de nosso regional Paraíba e Rio Grande do Norte. Hoje a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Sexta, celebramos o nosso irmão de carisma, Santo Antônio. Domingo passado, celebramos o Pentecostes. O ressuscitado crucificado soprou sobre nós e, como uma nova criação, nos deu seu Santo Espírito. Hoje, mistagogicamente, a Igreja nos convida a entrar no mistério da Santíssima Trindade. Que as santas operações entre as pessoas divinas possam acontecer misticamente em nós e conosco. Tentarei meditar, quer dizer, tornar visível algo deste mistério. Mistério não diz originariamente algo inexplicável, que não é possível explicar. Antes, mistério fala de uma realidade que precisa ser compreendida, pois que se revela, manifesta-se aos que buscam, mas que nunca é possível exauri-lo, esgotá-lo. Entrar no mistério é sempre aprofundar algo novo, descobrir novas dimensões e, portanto, sempre experimentar uma profunda alegria. A Trindade é um mistério. É a realidade íntima e pessoal de nosso Deus, do Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus trinitariamente, antes da criação, Deus em si mesmo é uma comunidade, uma comum unidade. Nosso Deus não é um Deus isolado. A solidão em e com Deus é povoada da presença fraterna das pessoas divinas. Deus é amor, diz São João. Com razão, Santo Agostinho viu neste versículo a comprovação da natureza de Deus, uno e trino. De fato, ninguém ama o vazio, mas sempre ama algo ou alguém. Só há, portanto, amor verdadeiro e sadio quando existe uma tríplice relação que rompe o egocentrismo e o dualismo hermético fechado. Quando existe o amor, então ele instaura, une e vincula a relação entre o amado e o amante. Porque há amor, então o amante ama o amado. E, por sua vez, num único movimento ou fluxo desse amor, o amado deixa-se amar pelo amante, porque foi tocado pelo amor. Logo, para existir o amor, deve existir o amado e o amante. E então, Deus é amor, como revela São João, logo ele é trindade na unidade e uno na trindade. O amante é Jesus, e tocado e afetado pelo Espírito Santo, quer dizer, do amor que procede dele e do Pai, ama o amado. O amado é, pois, o Pai. O Pai só é Pai porque gerou, sempre gera o Filho. O Filho só é Filho porque tem o Pai, porque sempre é gerado pelo Pai. O amado é o Pai que, comovido pelo amor de sua paternidade, dá o melhor de si a seu filho, se reconhece nele, porque ambos se amam no amor. O Pai, entretanto, não é o Filho. O Filho, porém, não é o Pai. E o amor que os comove e os constrange, por assim dizer, a ter de amar, dispondo-os ao amor, a amar o amado e ser amado pelo amante, não é nem pai, nem filho.
O Espírito Santo é o próprio amor que o Pai e o Filho mutuamente se amam. É no Espírito Santo, ou seja, no amor, nessa unidade que a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se relacionam. Na Trindade das diferentes pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em unidade de uma única divindade, um só Deus, que Deus é o único Deus. É Ele e só Ele, em suas três pessoas, que devemos, como na admoestação 5 de nosso irmão e Pai Francisco, servir, conhecer e obedecer. Então, Deus foi se revelando aos poucos na história. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a revelação fala muito do Deus Criador, ainda que o Verbo de Deus e seu Espírito sempre estejam presentes desde o Gênesis. Com os últimos profetas e, sobretudo, com a encarnação do Verbo de Deus em Jesus, a revelação ganhou seu pleno sentido. Jesus mostrou que o Criador é o seu e nosso Pai. E Ele é o Filho único que, obediente à vontade do Pai, conforme as Escrituras, veio ao mundo para salvar-nos. Após o Pentecostes, deu seu Espírito Santo para iniciar a ação evangelizadora de sua igreja, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa presença santificadora, carismática do Espírito Santo, vai animar, encorajar e recordar a cada discípulo e neles a igreja de toda a obra da redenção operada pelo Filho no Espírito em cumprimento à vontade do Pai. Mas deixemos, por ora, a explicação desse mistério aos filósofos e teólogos. Procuremos simplesmente mergulhar no mistério trinitário. Procuremos viver nossa vida verdadeiramente cristã, como franciscanos e franciscanas, participando da vida trinitária em nós. Isso se alcança como fruto da vida de penitência. Tendo recebido o toque do amor ao encontrar-se com o Senhor, essa experiência nos colocou na abertura de uma total disponibilidade para servir o Senhor. A vida de penitência ou conversão evangélica nos dispõe a entrar no mesmo fluxo ou movimento do amor trinitário. Um dia, os discípulos, talvez por ter espiado várias vezes Jesus orando ao Pai, por se sentirem incomodados de presenciarem à noite, depois de um dia extremamente cansativo na missão, Jesus, antes de finalmente descansar, sempre saía para lugares solitários para rezar. Então, os discípulos, querendo ter esse amor, essa disponibilidade, essa relação penitente com Deus, dizem: Mestre, ensina-nos a rezar. É como se dissessem: Mestre, depois do dia de hoje, andando vários quilômetros, curando muitas pessoas, pregando durante muito tempo, expulsando demônios, ao invés de pular na cama e descansar ou rezar na cama e adormecer, tu, mestre, fica horas falando com Deus antes de ir dormir. Rezas com o corpo, com a alma, com a boca. Que atenção, que liturgia privada. Como é isso, Senhor? Vendo isso, Senhor, preciso confessar, eu não sei o que é rezar. Comparando-me contigo, Senhor, eu não sei o que é a oração. Ensina-me, mestre, pois sou teu discípulo, teu aluno. Tenho, pois, esse direito, Senhor. Jesus, então, como mestre e Senhor, ensina. Quando rezares, dizei: Pai Nosso. Na verdade, é abrir a boca e deixar o Espírito pronunciar através de nosso espírito.
Pai Nosso. É uma experiência que aparece muito no evangelista Lucas, de rasgar o céu. Um pai e uma mãe nunca esqueceram a primeira vez que escutaram de seu pequeno ou pequena, sem saber pronunciar direito, pai, painho, mãe, mainha. Todo pai e toda mãe, mesmo com filhos grandes, sentem uma grande alegria ao escutar seu filho ou filha chamarem de painho ou mainha. Quando Jesus ensina os discípulos que, quando rezarem, pronuncie estas palavras tão íntimas, tão amorosas, é que ele sabe que, por assim dizer, desarmamos Deus. Rasgamos de fato o céu. O céu se abre para esse orante e é como se ouvisse o que um dia o Pai disse do céu para Jesus no batismo do Jordão: Tu és meu filho amado, em ti está todo o meu amor. Quer dizer, o Espírito Santo. Claro que se pode dizer friamente painho ou mainha sem nenhuma repercussão amorosa, mas um pai e uma mãe que seja verdadeiramente pai e mãe nunca escuta isto friamente. São Paulo afirma que o Espírito vem em nosso auxílio quando rezamos. Pois bem, devemos pedir o Espírito, Pentecostes, para que ele nos ajude em nossa vida de oração, em nossa vida de penitência. Porque é o Espírito em Jesus Cristo que nos torna filhos do Pai. No batismo, nos tornamos de direito filhos no único Filho de Deus. Na vida de oração ou de penitência, essa experiência torna-se de fato. Então, o Espírito orando em mim, comunicando-se com o meu espírito, faz-me orar. Pai Nosso, eu, em Jesus, na força de teu Espírito, sou teu filho, Pai. Sou agora como teu Jesus. Ele, através de seu Espírito, me colocou nesse fluxo, nesse movimento de amor trinitário. Agora, Abba, Painho, como teu filho, participo da vida trinitária. E tu não é apenas meu, mas nosso. Toda a comunidade dos homens, a fraternidade conquistada por teu filho, somos chamados a entrar nesse mistério. Antes de encerrar, gostaria apenas de provocar que entrar no mistério trinitário, não só compreender, mas viver a Trindade em nós, é precisamente o que Francisco, na carta que escreveu para nós, terceiros e terceiras franciscanos, e que tornou-se o prólogo da nossa regra renovada, fala de fazer penitência. Fazer penitência no singular, que singulariza, é entrar no mistério da Trindade. Ser penitente é ser alguém que busca viver mais em Deus do que em si mesmo. É a inabitação trinitária. Como a Virgem Maria, nossa mãe, Deus morando em nós e nós nos relacionando com Ele. Encerro esta meditação desta solenidade da Santíssima Trindade, fonte e cume da vida, centro da espiritualidade franciscana, lendo e rezando a primeira parte da carta de Francisco para nós franciscanos seculares. Escreve nosso irmão e pai para nós e para todos os nossos co-irmãos nesses mais de 800 anos, de tradição espiritual franciscana secular. Em nome do Senhor, dos que fazem penitência. Todos os que amam o Senhor de todo o coração
de toda a alma e de toda a mente, com todas as forças, e amam o seu próximo como a si mesmos, e odeiam seus corpos, o seu eu, né, o homem velho, com os vícios e pecados, recebem o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e produzem dignos frutos de penitência. Quão bem-aventurados e benditos são aqueles e aquelas ao fazerem tais coisas e nelas perseverarem, porque pousará sobre eles o Espírito do Senhor e fará neles habitação e um lugar de repouso. E são filhos do Pai Celestial, cujas obras realizam e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos esposos quando a alma fiel se une pelo Espírito Santo a nosso Senhor Jesus Cristo. Somos seus irmãos quando fazemos a vontade do Pai que está nos céus. Somos suas mães quando trazemos em nosso coração e em nosso corpo, através do amor divino e da consciência pura e sincera, damo-lo à luz natal, por santa operação que deve brilhar como exemplo para os outros. Como é glorioso, santo e sublime ter nos céus um Pai. Como é santo, consolador, belo e admirável ter tal esposo. Como é santo e dileto, muito aprazível, humilde, pacífico, doce, amável e, acima de tudo, desejável ter tal irmão e tal filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que expôs a sua vida pelas suas ovelhas e orou ao Pai, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste no mundo. Eles eram teus e os deste a mim. E as palavras que me deste eu lhes dei. E eles aceitaram e creram verdadeiramente que saí de ti e reconheceram que tu me enviastes. Rogo por eles e não pelo mundo. Abençoa-os e santifica-os. E por eles santifico-me a mim mesmo. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de acreditar em mim por meio da palavra deles, para que, assim como nós, eles sejam santificados na unidade. E quero, Pai, que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória em teu reino. Amém. Paz e bem a todos e a todas.